Nos últimos tempos temos ouvido bastantes rumores sobre a saída e entradas de jogadores, principalmente do Gyökeres. Um jogador que teve uma época fantástica ao serviço do Sporting, que no início da temporada parece que meio que foi acordado uma saída com ele, e agora parece que ou fica ou sai. Neste momento, qual é que achas que é a tua opinião, Diogo? Eu acho que simplesmente estamos no mesmo patamar de sempre. Não existe nada certo até acontecer. Acho que a situação do Gyökeres é muito simples. O Sporting, obviamente, quer manter ao máximo o seu melhor jogador e os grandes clubes estão a olhar para o ponta de lança sueco que faz uma segunda época a repetir, a melhorar o feito da época passada. Podia-se achar que era um One Hit Wonder, não foi. Já demonstrou o seu valor na Liga dos Campeões. Acho que a questão Jóqueres é uma questão muito simples. Quem precisar vai bater aquilo que o Sporting pedir. E se achar que é muito, é simplesmente não percebe patavina de futebol, porque a realidade é que o Jóqueres é neste momento top 3 pontas de lança do mundo, só se calhar atrás de Harry Kane e de Erling Haaland. E mesmo assim o Haaland fez uma época bastante abaixo do esperado devido às constantes lesões que acabou por sofrer no City e também a questão coletiva. O City apresentou-se numa forma bastante inferior àquela que tem vindo a apresentar nos últimos 7, 8 anos, desde que Pep Guardiola é treinador dos Citizens. Portanto, Jóqueres é atualmente top 3 pontas de lança do mundo. Não existe nenhum complexo em dizer isto. Acho que qualquer pessoa em Portugal consegue reconhecer isso e qualquer pessoa que acompanha o futebol português também. Porque, no meu entender, Jóqueres é top 3 pontas de lança do mundo, é dos melhores jogadores do mundo atualmente e vale sem dúvida os supostos 65 milhões que o Sporting está a pedir, supostos 65, 70, 80, 100. Acho que se alguém quer apostar forte no seu projeto desportivo e na próxima época, deve contar com o ponta de lança sueco. E só para terem um pouco a noção, foi 39 golos marcados na Liga Portuguesa, que não lhe valeu a botador. Essa botador foi para Kylian Mbappé, tendo em conta que a pontuação para a Liga Portuguesa é muito abaixo do que é a pontuação para a top 5 das ligas europeias. No entanto, Gyökeres, 39 golos marcados na Liga Portuguesa, uma época fantástica também para conseguir ajudar os seus colegas de equipa a marcarem golos, a tornar o Sporting bicampeão nacional. Se existia uma peça preponderante na equipa era Gyökeres, e se existe algum clube que necessite do avançado sueco, é como o Diogo disse, tem que bater a cláusula, tem que dar o dinheiro que o Sporting necessita, porque dizer que o Gyökeres só faz isto porque é em Portugal é denegrir não só o campeonato português, como denegrir o jogador. E isso é praticamente dizer que o Gyökeres só é bom em Portugal, mas se for para outra liga não será exatamente. Quando, no entanto, ao ponto em que ele está, ele não vai sair para uma mera equipa de outro campeonato. Sim, eu não consigo compreender esse tipo de comentários, seja por parte de benfiquistas, portistas ou de pessoas lá de fora. Acho que são pessoas que sinceramente não percebem nada de futebol e quem continua a menorizar os feitos do Vitória Jóqueres são pessoas que claramente ou estão toldadas de julgamento por causa Do clubismo. do clubismo, ou são pessoas que a partir de lá de fora não veem o que é que Vitória Jóqueres é capaz. Eu já vi alguns jogos do Vitória Jóqueres ao vivo. Obviamente, se calhar é um jogador que noutro campeonato não vai ser tão exuberante, mas isso é como todos os outros jogadores, à exceção de dois ou três que podem jogar em qualquer equipa do mundo, que serão sempre jogadores de topo, porque precisamente se calhar o Jóqueres não está nessa tier 1 do futebol mundial, mas se calhar está numa tier 2, num top 10 a 15 jogadores do futebol mundial que, independentemente de onde estão presentes, vão ser sempre jogadores com muita qualidade. E a questão Victor Jóqueres, lá está, é uma questão pura e simplesmente de tempo. Querem continuar a desperdiçar tempo e não contratar um jogador independentemente de ter 26 ou 27 anos, de jogar na Liga Portuguesa, de jogar no Sporting, querem continuar a desperdiçar esse tempo? É que o Sporting agradece. O Sporting agradece porque pode contar com pelo menos mais 40 a 50 gols na próxima época do ponta de lança. E de um só jogador, que quando nós olhamos para o Gyökeres e a forma dele jogar, é um jogador que dá... Desculpa, Lídio, interromper-te. 40 a 50 gols marcados por ele, fora as assistências.
É Porque é isso um que eu estava jogador e era muito isso que eu estava coletivo. e era isso que eu estava mesmo a dizer há pouco. E nós, quando olhamos para o Gyökeres não é só um avançado que marca, é um avançado que cria. E isso é muito difícil de encontrar hoje em dia no futebol, um avançado que tem estas duas características. Normalmente encontramos um avançado que marca mais ou um avançado que assiste mais e cria mais oportunidades aos seus jogadores. Agora, o Gyökeres consegue fazer os dois, consegue marcar, consegue assistir, consegue defender e ir atrás buscar jogo. Algo que nós não vemos em outras pontas de lança, por exemplo, no campeonato português, como o Ensamu, que é um jogador muito novo, o jogador do Porto é um jogador que tem um teto altíssimo no futebol, mas ainda tem que desenvolver outro tipo de características. Claro que a instabilidade no clube não o ajuda a conseguir crescer da melhor forma, mas nós não podemos comparar nenhum dos três pontas de lança que existem no futebol português de topo, vamos dizer desta forma, seja o Pavlidis, seja o Samu ou seja o Gyökeres, porque todos são distintos. Sim, Não marcam todos os gols, isso é a parte semelhante que eles têm, e isso é muito o interessante. Gyökeres de forma De forma, absurda. de forma absurda, é um jogador fenomenal. E quando nós olhamos para todos os outros e olhamos para Gyökeres, sabemos que o sueco tem uma coisa que parece que às vezes falta também a Samuia Pavlidis, que é a confiança. E ele tem muita confiança na forma como cria as jogadas e na forma como vai buscar. Em si. Confiança em si. Confiança em si, confiança nos seus jogadores, confiança na sua equipa. E depois de uma época que o Sporting também teve bastante instabilidade depois da saída de Rubén Amorim, entrou João Pereira e depois veio Rui Borges. O Sporting perdeu muitos pontos e se ganhou também os outros, tem que dar ao avançado sueco e tem que dar ao coletivo. Agora, eu até vou-te dizer, Diogo, a equipa que eu mais gostava de ver o Gyökeres hoje em dia é uma equipa que foi falada relativamente há pouco tempo e que eu acho que está em reestruturação e precisa de um avançado completo também para dar mais golos, que é o Napoli. Uma equipa que acabou de ser campeã na Série A, vai voltar à Liga dos Campeões. O que não falta é o orçamento depois da venda de Kvaratskhelia e possivelmente a venda de Osimhen. E se calhar está a faltar esse tipo de avançado completo. Tem Lukaku, tem Giovanni Simeone, no entanto, não são pontas de lanças que hoje em dia marquem muitos golos. Eu não acho que ele vá para o Nápoles. Acho que o Nápoles não será um projeto assim tão atrativo para Victor Gyökeres. Penso que o grande objetivo do Gyökeres é ingressar na Liga Inglesa. Obviamente, o clube que de caras encaixava é no Arsenal. O Arsenal não tem um ponta de lança goleador. Aliás, o ponta de lança desta temporada foi Mikel Merino, um médio que teve que jogar no lugar de ponta de lança devido às constantes lesões. Portanto, o Gyökeres era o tal jogador que encaixava no puzzle de Mikel Arteta para levar o Arsenal a outro patamar. Chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, eliminou inclusive aos quartos de final, às meias finais, eliminou o Real Madrid, eliminou o peço desculpa, ficou em segundo lugar na Premier League, portanto, Ainda com vários pontos de chegar com ao vários Arsenal. pontos de chegar, Ao chegar Liverpool, ao neste Liverpool. caso. Portanto, é uma equipa que está a precisar de dar aquele passo em frente. E é uma equipa com muito potencial. Aliás, vimos pela forma como venceu em Alvalade o Sporting de forma enfática, independentemente de ter sido naquele interregno em que o Sporting Sim, não sabia jogar à bola. Exato. E parece que o Sporting esqueceu completamente do que era jogar futebol prático. E também o Arsenal, que tu estás a falar, já foi contratar um grande médio também à Real Sociedade, que é Martin Zubimendi. Portanto, o Arsenal, que normalmente jogava com ponta de lança Gabriel Jesus ou Gabriel Martinelli, que são dois bons pontas de lança, nós não temos que ter isso em conta, dois jovens jogadores muito interessantes. Gabriel Jesus, um jogador mais veloz, não marca tantos golos, mas cria. É mais extremo do que propriamente ponta de lança. Mas também tem jogado bastante a ponta de lança, também por causa, para colmatar lesões. Porque ele era ponta de lança, acabou por não funcionar muito bem. Porque não marcava muitos golos. E agora tem tido estes problemas. É um pouco como o Rafael Leão. O Rafael Leão era inicialmente um ponta de lança e acabou por passar para o extremo. E aí começou a beneficiar ainda mais da sua velocidade, ainda mais das suas capacidades de marcar golo, e que a melhor época do Rafael Leão na Série A foi ele a ser votado como o melhor jogador da Série A exatamente por estar a jogar a extremo. Porque é interessante ver como é que hoje em dia, quando um ponta de lança não marca muitos golos ou não consegue assistir muito logo no centro, passa-se para extremo. E é isso que acabou por acontecer com o Martinelli, que hoje em dia é um jogador super vertical, que dá uma abertura enorme à sua equipa, uma abertura que tem depois jogadores como o Bukayo Saka, que é um jogador fenomenal e é um jogador que ainda tem muito para crescer. Mas já o Gyökeres, disseste Arsenal, eu disse Napoli, ainda existem outros clubes que podiam beneficiar dele.
Se nós formos aqui Claro, os Spurs, o Tottenham Hotspur, que vai ao Champions, se bem que para mim isso era um downgrade ao Gyökeres enorme. era Era um downgrade porque um o Tottenham downgrade. não tem projeto. E é já O por aqui. projeto do Tottenham é muito dúbio. É o estádio. O projeto do Tottenham é o estádio. Sim, o projeto do Tottenham é muito dúbio. Manchester United, obviamente, sem Liga dos Campeões e com restrições financeiras, só se tiver o jackpot de Bruno Fernandes. Aquela proposta que se fala da Arábia Saudita, era preciso chegar a esse ponto com 117 milhões por Bruno Fernandes. Mas ao perderes Bruno Fernandes também acabas por perder qualidade para teres Gyökeres. O único jogador que realmente tem qualidade para vestir a camisola de um dos melhores clubes da história do futebol mundial, que é o Manchester United. E se tu tivesses Bruno Fernandes e Gyökeres, aí eu conseguiria te dizer que o Manchester United na próxima temporada seria indiscutivelmente uma equipa que poderia vencer a Premier League. É uma equipa que nunca, à partida, nunca estaria na posição em que acabou por ser Para descer divisão. E foi pela primeira vez na história, salvo erro, que o 17º lugar da Premier League jogou uma final europeia contra o 16º lugar. Duas equipas que tiveram quase para descer divisão. Esta não foi a pior época da história do Manchester United, mas andou lá muito perto. Mas da história recente, sem dúvida. Foi o pior United deste século. Este sem dúvida. Este sem dúvida. O United já desceu divisão nos anos 60, anos 70, portanto, ou até antes. É uma equipa que, obviamente, em Inglaterra quase todas as equipas, à exceção o do Everton. E o Everton, e aqui continua a resistir. O Everton é aquela equipa que eu e o Diogo estamos aqui há 3, 4 anos a dizer que vai descer. A dizer que é este ano que descem. Um grande amigo que é o Pedro Ribeiro, a.k.a. Perry. O shout-out para o Perry. O Everton, mais uma vez, não desce e Estás com a sorte grande. Quase conseguiu complicar as contas do Newcastle. Porque venceu o Newcastle na última jornada. É outra equipa que o seu projeto é o estádio. O projeto do Everton neste momento é o estádio novo. Portanto, até costumava brincar que ia ser o melhor estádio da Ligue 1. Mas olha, eu acho que é com esse tipo de brincadeiras que a gente não chega lá. Que eles conseguem sempre dar a volta. Manter-se. Quem desceu realmente foi quem subiu. E a cena é: o Tottenham e o United não desceram porque as três equipas que subiram eram mesmo muito más. E também vamos ter isto em conta. O Tottenham e o Manchester United, numa época normal, acabariam em 13º ou 12º lugar esta temporada. Sim, eles acabaram por também desligar-se do campeonato quando se aperceberam que não iam descer e quando se aperceberam que podiam chegar à final da Liga Europa e isso garantia a entrada na Champions com uma vitória. E isso era normal. E nós estamos a olhar para Gyökeres numa destas duas equipas e é praticamente impossível ele neste momento ir para lá. Acho que a única solução mesmo viável dentro da Premier League será o Arsenal, caso outro tipo de exceção, que também sim. O Chelsea que adora gastar dinheiro, mas o Chelsea é o Liam Delap. Não deverá gastar assim tanto dinheiro porque tem que manter essa... tem que agora compensar o facto de ter gasto 2.000 milhões de euros nos últimos pouca coisa. 2 ou 3 anos. Sim. Pouca coisa, tendo em conta que não venderam nada. Sim. Essa é a questão do Chelsea. Portanto, talvez uma Juve. A Juve é uma possibilidade. Mas é uma equipa que tem o Vlahovic, mas não se sabe se vai manter, se não vai. Exato. A questão, o próprio... eu até diria o próprio Bayern Munique. Eu ia falar no Bayern Munique, mas tendo o Harry Kane, se calhar uma equipa como o Barcelona. O Barcelona renovou com o Lewandowski, mas é um jogador já a entrar na fase claramente descendente da sua carreira. Existe o Real Madrid, é sempre uma equipa a ter em conta. Sim, porque tem o Mbappé neste momento a jogar a ponta de lança, mas é um ponta de lança super móvel, claro, e o Gyökeres também. É uma equipa que pode sempre baralhar as contas, mas acho que isto é tudo de posições. Temos que o mercado ainda não abriu, abre, acho que no dia em que este podcast deve estar a sair, que é no dia 1 de junho, portanto, abre para as equipas que vão estar no Mundial de Clubes. Tem um período de exceção para a contratação de jogadores e já se sabe que vão haver equipas no Mundial de Clubes que vão querer se reforçar para tal. O Real Madrid está a fazer por isso, já anunciou Trent Alexander-Arnold, está à procura de conseguir fechar Álvaro Carreras, embora a questão Carreras esteja bastante complicada por tudo o que se sabe até agora, é que não está fechado e que pode muito bem nem sequer ficar fechado nem nesta semana nem na próxima,
devido a um impasse de negociações. Quanto à questão das outras equipas, eu acho que é uma questão de tempo, é ver, acho que não. Agora, tudo o que nós falamos aqui é suposições, mas uma coisa é certa, continuo na minha, que quem diz que Jóqueres não vai dar aqui, não vai dar ali, epá, abram a porta, saiam de casa, vão tocar em relva e depois sim, liguem a televisão e vão ver futebol, se faz favor. Mas falando também noutro jogador excepcional que esta temporada despontou no futebol português, foi o menino do Futebol Clube do Porto, Rodrigo Mora, que fez uma temporada muito interessante com o Porto. Sim, o Mora foi uma ilha no meio de um oceano de nada na época do Futebol Clube do Porto. A época do Porto começou surpreendentemente com uma vitória na Supertaça. Acabou por a partir daí ser esse foi realmente o ponto alto, foi o primeiro jogo da temporada. O Porto a partir daí foi sempre a descer. O verdadeiro reality check chegou muito provavelmente no Estádio da Luz, quando foi goleado pelo rival pela primeira vez em uma quantidade absurda de anos. Depois é quando a partir daí a coisa começa a correr realmente mal e Vítor Bruno sai em janeiro. Vem Anselmi, naquela que se esperava ser uma revolução de um treinador jovem e com muita capacidade. E o que é certo é que Anselmi pegou no momento que tinha no Cruz Azul e levou para o Porto e não conseguiu realmente impor o seu jogo, embora obviamente uma equipa com dificuldades financeiras que perde também em janeiro, perdeu Nico Gonzalez, perdeu Galeno, perdeu no início da época também jogadores, portanto é uma equipa do Porto que não está montada aos olhos do treinador. Aliás, os três grandes este ano não estão montados aos olhos do treinador porque todos trocaram de treinador. Martin Anselmi é um treinador para 3 defesas. O próprio Bruno Lage no Benfica tentou começar a implementar um 3-4-3 e obviamente Rui Borges é um treinador de 4-4-2 que teve que jogar em 3-4-3 para se adaptar ao plantel que estava montado no Sporting. E aí já era muito difícil o Rui Borges no Sporting impor a sua tática a meio de uma época, visto que a equipa já estava praticamente formatada para isso. Podia ter corrido mal. Podia ter corrido muito mal e vamos ver na próxima temporada se ele vai continuar com o mesmo projeto, porque praticamente é a mesma equipa, ou se vai haver ali algumas saídas que vão ser colmatadas depois para algumas entradas. Já sabemos que vai entrar o médio georgiano, Sim. que vem do Levante. É um médio muito, muito interessante, um médio que consegue ter bola, que vai ser um bom jogador ali para conseguir dar o músculo que o meio campo do Sporting necessita em certos momentos, mas já tem também outros grandes jogadores, como por exemplo o João Reis, que parece ser o próximo menino de Alcochete, a conseguir entrar nas contas de Rui Borges. Ullmann, caso o Morita saia ou não, ainda tem um bom médio ali no Nipónico. Portanto, existem sempre bons médios que o Sporting vai conseguir ter. Agora, o Rodrigo Mora, o que fez esta temporada foi sempre em crescendo, Diogo. Conseguiu ali encontrar também uma boa ligação com Samu. Conseguiu assistir bastante bem o avançado espanhol, conseguiu marcar bastantes golos, já foi man of the match várias vezes durante a temporada e foi agora chamado para a seleção portuguesa. Se vai ser utilizado ou não, isso é uma grande questão. Se for utilizado vai haver muito pano para mangas para se falar. Vai haver muita polémica porque o Kenda já tinha sido chamado antes e quem foi utilizado à frente do Kenda foi o Fábio Silva. Fábio Silva, que nós não temos nenhum problema com o Fábio Silva. Ele é um jogador que, na minha ótica, nos Júniors era sem dúvida um grande ponta de lança e mais um ponta de lança que foi para extremo, Fábio Silva. Foi um grande ponta de lança, no entanto parece que não houve aquela calma com o desenvolvimento do Fábio Silva. Teve uma época no Porto, com o Sérgio Conceição, é logo vendido para o Wolverhampton, no Wolverhampton não pega destaca e foi de empréstimo em empréstimo em empréstimo para conseguir chegar agora ao Las Palmas, que desceu de divisão, se eu não estou em erro, da La Liga. Mas foi uma época muito interessante para o Fábio Silva, já traiu o alvo do Atlético de Madrid, é um alvo para a equipa de Madrid. Agora, por ele à frente do Kenda, quando o Kenda estava a fazer uma grande época, e fez uma grande época, visto que ele já foi comprado pelo Chelsea e simplesmente vai ficar no Sporting na próxima temporada, é algo questionável, tendo em conta que o ala barra extremo do Sporting é se calhar um jogador também fenomenal no nosso campeonato. Sim, obviamente o Giovanni Kenda é um jogador muito, muito bom, fez uma grande época. Nos últimos jogos acabou por perder a titularidade e cair um bocadinho de rendimento, mas também é normal. O próximo ano vai ser um ano de consolidação para depois poder dar o grande salto para o Chelsea. Eu considero que o Rodrigo Mora
como eu estava a dizer, na época do Porto, começou a demonstrar e a solidificar-se num momento em que todo o resto da equipa parecia completamente desligada da época, perceberam-se que não iam conseguir conquistar nada, perdem a Taça da Liga, já estão fora da Taça de Portugal, ficam fora, obviamente, da corrida do campeonato, que começa a desenhar-se a dois, e depois ainda tem mais uma catástrofe perto do fim, com uma derrota pesadíssima em casa, pelos mesmos números que aconteceu no Estádio da Luz, frente ao Benfica, que foi quase a cereja no topo do bolo, mas um bolo obviamente feito de ingredientes muito pouco apetecíveis para o universo do Futebol Clube do Porto, que foi o coroar negativo de uma época absolutamente desastrosa para ser a primeira época de André Vilas Boas. A questão do Rodrigo Mora é que é o alento dos adeptos do Porto. É obviamente um diamante que surge no meio de uma mina de nada, parece quando estamos a jogar Minecraft e encontramos um diamante numa mina gigantesca, e foi o que aconteceu no Futebol Clube do Porto, é que encontrou o seu diamante, Rodrigo Mora. À partida há de haver mais diamantes a entrarem no Futebol Clube do Porto, muito provavelmente Gabriel Veiga, que estás a rir, é a realidade. Excelente analogia, Diogo. Excelente analogia. Especialmente para os jovens gamers. Este podcast é para todas as faixas etárias. É, obviamente. E a questão do Rodrigo Mora é uma questão muito simples. O Rodrigo Mora, o Porto tem que aguentar o máximo possível. Mais um ano, mais dois, se conseguir, que é para tirar o proveito esportivo e fazer aquilo que, obviamente, o seu rival Sporting está a fazer, a tirar o proveito esportivo dos jogadores que têm, a fazer excelentes negócios, como é o caso do Kenda, é um excelente negócio para o Sporting, porque para além de ganhar muito dinheiro com o Kenda, vai ganhar ainda mais um ano dos jogadores. E melhor negócio do que o Kenda, a meu ver, é o Essugo. O Essugo é vendido para cima dos 20 milhões de euros. Pois, mas o Essugo não jogou pela equipa principal. Não. Mas o que eu estou a dizer é que é um excelente negócio para um jogador que não fez os jogos pela equipa principal. Claro, isso é um excelente negócio. Mesma coisa do que o Mateus quando foi para o Southampton. Não chegou a fazer jogos suficientes e ter rentabilizado aquele dinheiro é importante para os leoninos. É a mesma coisa que quando o Benfica conseguiu recuperar financeiramente a vender jogadores do Seixal. Bernardo Silva, por exemplo. Não, exatamente. Mas é exatamente onde eu estou a chegar. É exatamente onde eu estou a chegar. São bons negócios. Para mim, um negócio perfeito é um negócio como é o caso Do Giovanni. Era o que devia ter acontecido com o João Félix. Exatamente. Que era... Se calhar não saía pelos 120 e tal milhões, mas tinha passado mais um ano no Benfica, onde se solidificava e depois saía por 70 ou 80. E agora pode estar de volta ao Benfica, depois de podermos dizer fracassos de carreira. Mas já lá vamos. Mas a questão Mora. A questão do Rodrigo Moura é que para sair do Porto tem que sair com vários jogos de equipa principal, com solidificação do seu futebol, com o encontrar o seu ADN futebolístico, e depois a partir daí é que pode olhar para outros olhares, para outros patamares. E sinceramente a questão Mora é uma questão muito simples. O Rodrigo Mora é talvez um dos maiores talentos da sua idade, da sua geração, talvez só atrás de um certo menino que toda a gente conhece, que joga aqui no país ao lado e que é provavelmente já o melhor jogador do mundo. E quando nós olhamos para Rodrigo Mora, conseguimos ver que ele dá uma grande verticalidade à sua equipa. E isso é sempre muito importante para um tipo de jogador que ele é. É um jogador que acaba por surgir como um segundo avançado ao extremo e depois vai conseguir dar muitas oportunidades de golo ao Samu, aos seus colegas de equipa. E ele esta temporada já... E assim mesmo, tal e qual. E esta temporada ele já fez momentos únicos e momentos icónicos já para o futebol português. Portanto, o céu é o limite para o Rodrigo Mora, e como o Diogo estava a dizer, aqui ao lado temos Lamine Yamal. Rodrigo Mora, se vai chegar ao nível do Yamal, nós não sabemos, mas que ele tem talento, tem, e pode ser um jogador fenomenal no futuro, e talvez a próxima joia do futebol português. Agora, passando para o outro clube, o Benfica, parece que este ano o projeto do Benfica não existiu. Mas, olhando do ponto de vista analítico, o projeto do Benfica não existe já há algum tempo. O projeto do Benfica Exato. Existe um problema, manda-se dinheiro para o problema. E é um projeto que não tem qualquer tipo de alma, não tem qualquer tipo de reconhecimento por parte da vasta maioria dos adeptos, porque nesta altura o problema do Benfica é quem toma as decisões, porque o Benfica, mais uma vez, começa uma época com um treinador altamente contestado e desgastado,
contestado e desgastado, que essa é a palavra se calhar mais importante. Já se notava que ele também mentalmente já estava a ser afetado E não é muito só pela mental, pressão. é desgastado toda a sua ideia de jogo na equipa. Já não era só a nível pessoal, era a nível coletivo. A equipa do Benfica já não se apresentava como o treinador alemão idealizava. E a realidade é que o Benfica decidiu permanecer na aposta a Roger Schmidt, não recomeçou o projeto desportivo e o resultado é que o projeto de Rui Costa, que era Roger Schmidt, obviamente saiu ao lado. Fracassou? Fracassou, depois da primeira época, fracassou por completo. Conquistou 2 títulos com Roger Schmidt e não correu bem. Este ano teve que dar a oportunidade ao regresso de Bruno Lage, o único treinador basicamente disponível naquela altura para treinar o Benfica. E que numa época atípica consegue ganhar um título, Taça da Liga, Sim, ainda sim. consegue fazer uma boa pontuação e ir até praticamente à última pelo título. E conseguir até a última jornada, conseguiu chegar aos oitavos da Liga dos Campeões, conseguiu. A época de Bruno Lage, para quem não pegou de início, o plantel não era dele e não estava montado para as suas táticas prediletas, acaba por conseguir, e com sérios defeitos na construção de plantel, como a não existência de um lateral direito suplente, a falta de médios, profundidade de médios, a falta de existência de um segundo avançado claro para colmatar E Pavlidis. para competir com o Pavlidis, porque o Pavlidis começou a arrancar mais na segunda metade da época. Acaba por terminar com um grande registro, finalmente. Nós até chegávamos a dizer que o Benfica era o clube em que ele não ia conseguir fazer 25 golos na época Sim, e e acaba por fez superar. e acaba por superar, mas é assim, nós olhamos para o projeto do Benfica e se calhar mesmo aquilo que nós temos de dizer, ok, esta foi uma grande aposta, foi o Pavlidis esta temporada. Sim, sim. Foi uma grande aposta no mercado. Pavlidis foi a aposta ganha do Benfica nesta temporada. A nível de contratações, é uma equipa que contra. Eu nem estou a ver bem quem é que veio para o Benfica. Arthur Koglu. Arthur Koglu começou muito bem, mas depois veio a perder imenso fulgor. E depois no final da época voltou a recuperar esse fulgor, aparecendo em destaque nas últimas jornadas. E Também tens o Leandro Barreiro. Leandro Barreiro foi um jogador que mais uma vez não deu ao clube aquilo que se esperava. Começou a titular e depois com Bruno Lage acabou por desaparecer. Um, é, é uma equipa que, a nível de estrutura, o Benfica precisa de muito pensar naquilo que existe, naquilo que está a acontecer, e é uma equipa, é um clube que vai enfrentar um processo eleitoral nos próximos meses, portanto tem que ser avaliado o projeto. O projeto desportivo de Rui Costa é absolutamente catastrófico, tendo em conta o investimento. Olhando de, se calhar de fora, as pessoas que não são do Benfica ficam bastante contentes, porque o Benfica gasta quase o dobro dos seus adversários e conquistou apenas 3 títulos nos 16 possíveis. O Braga, por exemplo, conquistou 2, o Sporting conquistou 7 e o Porto 8. Portanto, nos últimos anos, o Benfica fica muito aquém dos seus rivais na distribuição de troféus nacionais. Nas prestações europeias, o Benfica pode-se orgulhar das prestações europeias. Com o Rui Costa, teve 2 vezes ido aos quartos de final, teve consecutivas, que já não acontecia há muito tempo, teve uma ida aos quartos de final da Liga Europa e teve também agora uma ida aos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa nova Liga dos Campeões, e com momentos históricos para o clube, com a vitória frente ao Atlético Madrid, frente à Juventus. Portanto, o jogo que acaba por ser uma derrota frente ao Barcelona, mas que foi histórico, o 5-4. Foi quando o Pavlidis acordou, praticamente. Exatamente, foi o jogo em que o Pavlidis acordou para o resto da época. Portanto, olhando analiticamente para a época do Benfica, tinha tudo para ser tudo e acabou por ser nada. É rico em sonhos, mas pobre em ouro. Claramente, os sonhos dos adeptos do Benfica eram um triplete, com uma vitória na Taça da Liga, Taça de Portugal e Campeonato, e ficou-se pela Taça da Liga. E eu acho que é assim que acontece. E uma derrota catastrófica na final da Taça de Portugal, em que teve a ganhar até ao último lance da partida. E depois Renato Sanches Sim. faz penalti sobre Jóqueras, mas isso é assunto para outro tipo de conteúdos.
Mas Diogo, quem ganhou um título esta temporada foi Harry Kane. Nós nem vamos nos alongar muito aqui, mas isto é histórico. Harry Kane ganhar um título é histórico. Isto... Eu até fazia uma analogia com o título do Harry Kane, não querendo menorizar a sua conquista, obviamente, mas não é obviamente boa para todas as idades, portanto vou-me permanecer a dizer que o Harry Kane obviamente conquistou um título merecido numa carreira que a nível individual tem sido incrível, tem sido um dos melhores pontas de lança desta geração. Exato. No entanto, tem sido também perseguido pelo azar da não conquista de títulos. Já foi uma final da Champions, uma final de um Euro, nem pela seleção nem pelo clube teve essa sorte. Inclusive na primeira época no Bayern, é a primeira época em que o Bayern não conquista um título. E ao Leverkusen ganha o primeiro título da sua história. Exato, mas o efeito borboleta que o Harry Kane ao ganhar uma Bundesliga é também o Tottenham a ganhar um título 17 anos depois. Portanto é assim, eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei se alguém fez alguma coisa, mas o Harry Kane ganhar um título, o Tottenham ganhar um título, estava escrito nas estrelas, porque ganharam um título sem que o Harry Kane estivesse no Tottenham. Eu acho que eu vou dizer, isso é desrespeituoso. Isso é desrespeituoso. Muito desrespeituoso. Foi o efeito borboleta, que foi o Harry Kane conquista um título e desbloqueia a quebra de jejuns ao longo de toda a Europa. Parece que quando tu estás no jogo, vais ao final boss e desbloqueias o jogo e depois aquilo continua-te a dizer tens aqui side quests ainda para continuares o jogo. E foi o que aconteceu. O que acontece é quando tu vais defrontar um boss num jogo, não consegues derrotar durante centenas de tentativas. E vais fazer side quests. Não. Depois derrotas, tens esse boss para a tua equipa e ele passa a ser uma personagem fraquíssima. Neste momento é a conquista de um título por parte de um jogador que nunca tinha conquistado, desbloqueou a conquista de um título ao fim de 70 anos por parte do Newcastle, a conquista de um título ao fim de 90 anos por parte do União Saint-Gilloise, o Go Ahead Eagles 93 anos, o Bolonha 51 anos, o Crystal Palace, o primeiro título da história do clube. Exatamente. Portanto, E deve... vitória. O primeiro título do Liverpool à frente de adeptos em 35 anos. E agora aqui... vai... O bicampeonato do Sporting, o segundo bicampeonato do Sporting, que acontece ao fim de... Foi o desbloqueio. Foi um desbloqueio enorme que aconteceu aqui. Nós nem sabemos o que é que acabou por acontecer. E ainda temos a subida do Wrexham, da League One para o Championship. Sim. Se nós formos enumerar o que é que o Harry Kane fez de bom com a conquista do seu título, e há aqui muitas coisas que aconteceram antes de ele conquistar o título. Mas o título já estava mais do que ganho. A gente vai continuar com esta narrativa. Era só o Pescadores da Costa da Caparica é que não subiu, o Harry Kane não vale nada. Isso acontece... Pois, acontece. Pronto, continuando para assuntos mais bonitos, o Harry Kane ganhou um título e em Portugal também acabou depois por subir o Lusitânia de Lourosa, finalmente para a segunda Liga, um projeto consolidado. E agora vamos ver quem é que vai subir para a Primeira Liga no playoff. Aparentemente não vai subir ninguém, vai ser a equipa Serena, que já não é Serena. Prontos, controvérsia a mistura. O PSG consegue então matar ou morrer. Porque o Betis... Porque nós estamos a gravar no dia da final da Liga dos Campeões, é importante frisar. E se o PSG ganhar, obrigado, Harry Kane. Sim, agradecer ao Harry Kane. Se o PSG conseguir vencer a Liga dos Campeões, teremos então 4 portugueses a conquistar a Liga dos Campeões. Obviamente Vitinha à cabeça, ainda tem Nuno Mendes, o João Neves e o Gonçalo Ramos. Ainda tens o Luís Campos como diretor desportivo, que é um dos cérebros da montagem. Se não o maior cérebro da equipa do PSG já há uns anos, porque ele praticamente reconstruiu este projeto e disse: não quero cá estrelas, quero jogadores jovens, com ambição, com querer e com paixão, e foi isso que ele conseguiu ter com este que não tinha. Que para o próximo ano vai ter um derby muito interessante, que é genuinamente passar uma passadeira. Exato. Que é contra o Paris FC. O verdadeiro clube de Paris, para todos os efeitos. O clube de Paris, o Paris FC que subiu e que é literalmente um estádio ao lado do... Não, se nós tínhamos era o quê? Era o Anfield com o Merseyside, que também era passares um parque. Não, este é genuinamente, tens uma passadeira. Sim, é passar para o outro lado da rua. Não é. Quem fez aquilo foi genuíno, foi muito bom. A loja do PSG, a loja física, a Mega Store, por exemplo, é no estádio do Paris FC.
Acho que já ouvi alguém falar sobre isso, nunca fui a Paris, portanto posso confirmar. Podem confirmar nos comentários isto, faz favor, portanto seria muito interessante. Nós vamos continuar com mais conteúdos, temos bastantes conteúdos nas redes sociais e agora temos que esquecer. Outro efeito que o Harry Kane desbloqueou foi o Napoli, depois de uma época horrível, venceu o título outra vez. Portanto, isto é tudo fantástico. Ou seja, conquistou o seu quarto título da história, o segundo em 3 anos. Vês? E um ano ele teve praticamente foi aqui em 10º lugar. Sim. Pois. Acontece, pessoal. Portanto, não se esqueçam de seguir-nos nas nossas redes sociais. Temos tido vários conteúdos, praticamente todos os dias. Estamos fortíssimos. É mesmo para a época acaba, nós começamos. É assim um bocadinho Sim, desta nós, forma como começa. Vamos tentar manter esta consistência pelo menos o verão inteiro. Portanto, acompanhem os treinadores do Sofá. O Mundial de Clubes está aí à porta. Vai ter a presença de Futebol Clube do Porto e do Sport Lisboa e Benfica. Não garantimos todos os relatos, porque existem relatos que... Exatamente, os horários nem sempre vão ser possíveis, mas estejam atentos então ao Mundial de Clubes. Vai dar a transmissão na app da DAZN exclusivamente e grátis para toda a gente. É só fazerem registro na app. Nós não somos... A sério? Sim. Mas se quiser, patrocinem-nos. Sim. Se quiserem, podem patrocinar. Nós não temos, mas é para avisar toda a gente que queira ver futebol no primeiro Mundial de Clubes a sério, o nome. E vamos ver se vai manter o formato e vai ser lucrativo. Sinceramente, eu espero bem que sim, porque apesar de dificuldades que isso causa às equipas que vão participar, eu acho que sim, porque é, de facto, para mim, é o concretizar de um sonho ver um Porto Palmeiras e um Boca Juniors Benfica. É o concretizar de um sonho ver um jogo oficial entre duas equipas históricas da Europa contra duas equipas históricas da Ásia. Eu quero é ver um clube neozelandês contra o Benfica, que é o que vai acontecer. Exatamente. O Auckland City. Não, isso vai ser. Também é possível ver esse tipo de coisa. Isso vai ser um jogo o fantástico. Inter Miami, Futebol Clube do Porto também. Que se quiserem comprar coisas do Inter Miami, podem ir à Primark. Sim. Pois, que eles tornaram-se assim tão marketing, é interessante. É o clube do David Beckham, o que é que nós temos de estar à espera. Mas pronto, fiquem no sofá, não se esqueçam de nos seguir, não se esqueçam de subscrever e voltamos durante a semana. Nós voltamos durante a semana, mas é daquelas coisas. O arroz vai abaixo. Nós nunca saímos das redes sociais, é só seguirmos no TikTok, no Instagram, no Twitter, LinkedIn, whatever. No Threads, no que seja. É só seguirem qualquer rede social, sigam os nossos parceiros institucionais, a AFL e o WrestleFest, e estaremos de volta muito em breve.